Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Aqui estamos com um vídeo novo e hoje falaremos sobre planos. Exatamente sobre mudanças de planos. Planos, metas, objetivos, traçamos, mas às vezes eles são remexidos e mudados. E pensamos, nossa, vai dar ruim. Às vezes nem tanto. Às vezes são livramentos, às vezes são sinais de que tudo pode ser melhor. Falar em melhor, falar em saudade. Que tal jogar a primeira vinheta? Judas Summit. É um homem hoje, um senhorzinho de 84 anos, e ele tem uma história bem interessante, na verdade, algumas histórias interessantes, de quando os planos mudam, são às vezes livramento. Ele foi colocado, juntamente com a família, para um campo de concentração extremamente triste e degradante. Só que houve uma mudança de planos. Auschwitz era o campo de concentração onde a família do Judá, mãe, pai, irmãos e tantos outros judeus foram colocados. Só que no trem onde estava a família de Judá, houve uma alteração de planos. Haviam mexido nos trilhos e o trem seguiu para o caminho oposto. Em vez de ir para Auschwitz, foi para Bergen-Belsen. E lá, nesse campo de concentração também, ele teve novas oportunidades. Ele sofreu os mesmos males de quem estava ali, a questão das privações, as dificuldades, da fome, da doença. Mas ali houve esperança, porque o pai dele havia providenciado documentação, passaportes, tudo para que, se houvesse oportunidade de partir, partissem. Doença, perdeu o pai, a mãe adoeceu, passou muita fome, mas ele entendeu que com essa oportunidade ele poderia seguir adiante. Sim, Lina, e daí? Anos depois que ele conseguiu, estudou, se formou, virou professor, foi para Paris, depois terminou nos Estados Unidos e ficou viajando, casou. Anos depois, hoje ele roda o mundo palestrando por conta desses livramentos. Hoje, Judá, com 84 anos, tem uma frase que é típica dele, que fala o seguinte: e lá vamos nós de novo. E essa frase ficou conhecida por ele, porque mais uma vez ele teve um livramento e uma segunda chance. Meus queridos, ele estava em casa, sempre ele fazia suas orações num determinado dia. Um determinado dia era um critério, era um praxe, era uma agenda dele. E neste dia, por motivos escusos às nossas definições, ele não foi. Ele ficou atrasado, dando instruções para os seus empregados em casa. E quando resolveu finalmente ir, chegou ao local das orações, tinham policiais e havia tido um ataque terrorista ali. Foi o maior mortífero ataque judaico-americano. E ele, por míseros minutos, escapou com vida. Karina Debux, brasileira, e ela conta, ela sobreviveu, meus queridos, a um dos maiores, digamos assim, momentos naturais, onde a natureza se revolta. Karina Debux, você não conhece, mas vai conhecer por conta do livramento que ela teve. Ela sobreviveu a um dos maiores sinais da natureza por detalhe de agenda. Ela havia sido, juntamente com o marido, estavam de férias, de viagem em uma ilha paradisíaca. Basta te falar que foi lá onde foi filmado o filme do Léo DiCaprio, A Praia. É uma ilha, um pequeno arquipélago no sul da Tailândia. E lá eles estavam passeando e iam praticar mergulho. Queridos e queridas, a ordem era o seguinte: não pode atrasar um minuto. Beleza. Exatamente no horário, estava todo mundo lá. Mas, por motivos escusos, houve um atraso de meia hora para que aquele barco partisse com aqueles mergulhadores. Ela conta que com essa meia hora de atraso salvou a vida. E vou te explicar por quê. Porque exatamente naquele dia, naquele dezembro de 2004, houve o maior tsunami, maremoto que o planeta Terra já teve. Basta te falar que houveram mais de 200 mil mortos, cerca de pouco mais de 230 mil mortos. Até hoje, 18 anos depois, quase, procuram-se corpos. 14 países foram atingidos por esse tremor. E ela estava lá. A Karina estava no mar, no epicentro da coisa, que foi cerca de 9,1
na escala. Eles mergulharam cerca de 23 metros e meio de profundidade do mergulho, onde houve todo o burburinho da natureza. Queridos e queridas, ela resolveu voltar à superfície cerca de 5 metros para evitar a síndrome da descompressão. E foi quando ela começou a sentir meio que uma corrente mais forte, algo mais complicado. E o marido também, e o instrutor também estava. E eles confirmam que parecia que estavam dentro de um liquidificador, aquela coisa sacolejando, bem enjoativo, mas eles não tinham uma dimensão do que aquela meia hora fariam. Com dificuldade voltaram para o barco, os outros mergulhadores que também estavam mergulhando voltaram. De longe eles viram outro barco com outro instrutor fazendo sinal, e ele disse: olha, todos os mergulhadores deste barco foram jogados na água com uma onda gigante que passou aqui. Queridos e queridas, esse barco que sinalizou para eles era o barco que era para sair junto com o barco da Karina. O barco da Karina atrasou meia hora. E aquele primeiro barco que saiu meia hora, na hora, todos os mergulhadores morreram. O André Clemente conta uma história, aconteceu aqui no Brasil recentemente, foi aquele acidente triste, onde aquela rocha se rompeu no Capitólio. Onde pessoas estavam simplesmente passando sua manhã de final de semana, descansando, quando morreram pessoas. 16 minutos foi o tempo que o Clemente fala que se perde. Ou será que se ganha? Onde volta, onde atrasa, onde volta para pegar, onde fala isso, confirma isso. Ele conta que 16 minutos, quando a família dele, a esposa e o filho e os outros da equipe voltaram. E quando finalmente saíram, que chegaram ao local do Capitólio, já havia a sinalização: volta, 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 que a barreira caiu. Às vezes o atraso, às vezes o adiantamento, às vezes o marcar ou desmarcar um compromisso. Às vezes, quando pensamos que é a hora e não é. Às vezes, quando a gente está torcendo para que dê certo aquela chance, aquela oportunidade e não acontece, ficamos pensando: por que não? É porque às vezes lá na frente era um livramento. 11 de setembro, depois que caíram umas torres, que começou meio que a querer colocar as coisas no lugar, alguns empresários que trabalhavam nas torres reuniu funcionários que sobreviveram. Queridos e queridas, todo mundo que estava nos prédios trabalhando morreu. Mas pessoas que trabalhavam lá e não morreram porque não estavam nos seus locais de trabalho. Então os que ficaram se reuniram e quiseram saber por que foi que vocês sobreviveram. Imagine o todo tipo de desculpa, justificativa. Por exemplo, teve gente que falou que teve que dar um pulinho na reunião da escola do filho, até o Bush estava numa escolinha. Uma mulher que falou que o despertador não tocou. Teve gente que inventou de pegar atalho, mas pegou engarrafamento por conta de um acidente de trânsito. Teve gente que perdeu o ônibus. Teve uma mulher que ela relata que um pombo fez cocô na roupa e ela teve que voltar para casa para trocar de roupa. E essa troca de roupa lhe custou a vida, a sobrevida. O homem que disse que na hora de partir o carro deu problema e ele teve que esperar um mecânico para olhar o carro. Teve gente que o telefone tocou e quando atendeu, demorou na ligação. Teve mulher que entrou em trabalho de parto na hora de ir para o trabalho e por isso não foi para o trabalho, não foi naquela manhã. Mas teve zelador que fala que não conseguiu pegar o táxi. Mas uma das histórias que mais chamou a atenção sobre essa questão de mudanças de planos foi um senhor que ele ia bem feliz trabalhar naquele fatídico 11 de setembro de 2001 e um sapato novo que ele estava começou a causar atrito e um calo, uma bolha, cresceu subitamente no pé. E ele, muito metodicamente, parou, viu que ia passar um dia de chatice com aquele calo, parou na farmácia, comprou um pequeno curativo, colocou o curativo no pezinho e quando ele pensou em... aí sim, teve também a sua segunda chance de vida. Queridos e queridas, às vezes a mudança de plano é só uma forma de você olhar melhor ao seu redor e ter entendimento que existem opções, perspectivas e novas alternativas. É sobre isso. Às vezes uma porta fechada é só um impulso para que você olhe um portão mais bonito ainda para tu transpor. Acredite e esteja atento aos sinais. Até o próximo vídeo.